Nação Rubro-Negra, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast aqui da família Outro Patamar. Hoje na mesa aqui nós temos nosso querido amigo Marcelo Penso. Como é que você está, meu irmão? Salve, Alex! Nada melhor do que começar essa primeira resenha com uma vitória, meu parceiro. Ontem, um amigo nosso, tricolor, estava quicando, mas ele que morda as costas, porque eles estão esquecendo que fora as finais, a maioria das vitórias dele foi jogando assim, retrancado, jogando por uma bola. E aí, né, meu irmão? Ontem eles provaram o próprio veneno. Com certeza. E aí ele jogou para fora, a gente vai conversar mais sobre né? isso aí. Isso aí. A gente vai conversar mais sobre isso aí. Com certeza, vamos desenrolar. Salve, salve, Netinho. Como é que tá, meu parceiro? Você que teve ontem no Maracanã, gostou do que viu? Opa! Boa tarde a todos. Boa tarde, Alex. Gostei, mas ganhou, mas não encantou como a gente gostaria, né? Ganhou, mas não deu aquela encantada. Mas o lado bom foi a que desmistificou, entendeu? Tirar essa zica, entendeu? Porque a gente perdeu para a gente perde para a gente mesmo. Mas estamos aí. E sei que essa resenha aqui vai ser bem, bem produtiva. Com certeza. Com o nível de vocês aí, eu já fico muito feliz de estar aqui comandando humildemente tentando organizar esse nosso bate-papo. Salve, salve, meu querido Maurício, doutor Maurício Martins, meu irmão. E aí, como é que tá, meu querido? Gostou ontem da pelada depois do plantão? Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, meus amigos. Salve, salve todos os que possam acompanhar a família Outro Patamar. Eu gostei sim. Eu acho que time grande também ganha dessa forma, sabendo se comportar, sabendo se defender. E um time grande começa sempre com um grande goleiro. Ontem, Hugo Souza foi um grande goleiro. Com certeza, e a gente vai falar dele, o desempenho, a redenção dele, um pouquinho mais para frente. Mas jogando bem, jogando mal, o que importa no final são sempre os 3 pontos. Quero também agradecer também a nossa parceira Music Solution por nos ceder a trilha sonora de abertura e encerramento do programa. Salve, salve. Galera, então vamos lá dar o nosso pontapé inicial. Começar aqui, já falando aqui com o doutor Maurício Martins, então, e saber, obviamente, da opinião e as análises de vocês. O que vocês acharam ontem do desempenho do time, das mexidas do Paulo Souza ontem durante o Fla-Flu? Pode começar aí, Maurício. Bom, coletivamente falando, eu acho que o time foi até bem. Algumas peças individuais, e eu falava isso ontem no nosso grupo, não funcionaram ontem, né? Um jogador que a gente depende muito dele é o Arrascaeta. O nosso time é Arrascaeta dependente. E ontem os números do Arrascaeta não foram tão bons assim. Ele não teve brilhante como sempre, né? Não, ele não teve. Esse é o problema. A gente está muito acostumado com ele ser brilhante. E eu trouxe alguns números do Arrascaeta. O Arrascaeta ontem deu 22 passes, sendo 15 passos certos e 68% de aproveitamento em relação ao que são os passes, né? 43 toques na bola, 2 chutes ao gol, sendo um interceptado e o outro chute para fora. Naquela jogada em que o Bruno Henrique, né, disputou com o Fábio, né, tocou para ele e eu achei ele muito displicente. Isso não tira o brilho do Arrascaeta. O Arrascaeta é o nosso melhor jogador, é o nosso jogador que desequilibra, que faz o time jogar, mas ontem eu senti falta do Arrascaeta. Tá? Esse aí é um ponto que eu precisava falar em relação ao que é o Arrascaeta. Ponto positivo foram as redenções de Andréas Pereira e Hugo Souza. Será suficiente? Não dá para saber, um jogo. Mas o Hugo Souza precisava desse jogo. E o Andréas Pereira precisava desse jogo. O Andréas Pereira precisava desse gol, né? O Andréas Pereira ontem... ele deu um jogador de linha, do passe também que ele deu para o segundo, né? Além do passe que ele deu para o segundo, ele teve um aproveitamento de 78% dos seus passes. Então, o que mostra que o Andréas Pereira ontem fez uma grande partida, né? Mas isso não quer dizer que ele esteja fazendo uma brilhante temporada, porque não está. Fez um grande jogo ontem. Entendi. Marcelo Penso, o que você achou aí do desempenho do time ontem, das jogadas, das substituições, desempenho, a redenção do Neneca e também do Andréas Pereira, e o não tão bom desempenho do nosso querido Georgian de Arrascaeta, perdão. Pode falar, por favor, meu irmão. O Alex, Neto, Maurício,
Ontem nós conversávamos e eu falava o seguinte, hoje não é jogo para a gente vaiar jogador, não é jogo para a gente vaiar o Paulo Souza, não é jogo para vaiar o Landim. Ontem, aquele jogo ali era para a gente conquistar os 3 pontos. A gente precisava interromper essa sequência de vitórias do Fluminense, né? Os caras já estavam tirando muita onda com a cara da gente, falando que a gente estava virando freguês. E se nós ontem tivéssemos perdido aquele jogo, isso aí ia colocar uma pressão em cima do time, em cima do técnico. A gente não pode esquecer que daqui a 30 dias a gente tem uma 8ª de finais pela Libertadores. Então, se tinha um momento que as coisas precisavam começar a dar certo, como o Maurício falou, era o dia do Hugo se redimir. Gostei da torcida cantando do cara, entendeu? Era o dia para isso. Agora, passado o dia de ontem, vamos conversar aqui sobre o time, né? Sobre Hugo e Andreas, eu prefiro apreciar com moderação. Eu quero ver como vai ser a sequência. Se essa atuação do Hugo vai se repetir, né? Outra coisa importante, se o Hugo for realmente confirmado como titular, será que o Diego Alves ele vai se contentar com a reserva? Será que ele não vai mais criar caso? Isso é importante. Mas não me agradou ver o Flamengo tomando o sufoco do Fluminense no final do jogo. Desnecessário, entendeu? Né? Desnecessário. E uma coisa, ontem, o Neto, quando voltava do Maracanã, a gente conversava pelo telefone e eu falei, Neto, sabe quem me incomoda? O Fernando Diniz pegou o time do Fluminense há pouco tempo, pegou ontem. Você já vê o jeito de jogar do cara. Sabe, o Paulo Souza está desde o início do ano. Teve pré-temporada, teve o Campeonato Carioca para fazer teste, né? Começamos... Libertadores, Missão Brasileiro. E, sei lá, eu acho que ainda me incomoda não ver uma evolução nesse time. Eu continuo mantendo a mesma opinião de que muitas das nossas vitórias estão relacionadas aos valores individuais que nós temos. Quando você não tem o Pedro decidindo, você tem o Gabigol. Quando você não tem o Gabigol, é o Arrascaeta. E aí, num dia que o Arrascaeta joga mal, como o Maurício falou, você tem o Hugo fazendo grandes defesas, você tem o Andreas. Então, nós temos tantos bons jogadores que, impreterivelmente, 1 ou 2 estarão num bom dia e eles decidem o jogo. Agora, quando você olha para o jogo coletivo do time, eu acho que ainda falta, entendeu? Isso me preocupa porque nós teremos aí, pelo sorteio, que a gente ainda vai repercutir na nossa resenha aqui, da Libertadores, a gente está com um caminho super difícil. Não está mole o caminho do Flamengo. O Tolima está longe de ser uma carne assada. Se passar pelo Tolima, nós vamos pegar Corinthians ou o Boca, em seguida está arriscado pegar o River Plate, e lá na final, quem sabe, né, se Deus quiser, chegaremos lá, a gente vai pegar talvez o Atlético Mineiro e o Palmeiras, né? Se der a lógica, lógico que pode, futebol não existe isso, não existe receita de bolo, mas se der a lógica, é isso que deve acontecer. Então, eu acho que a gente precisa jogar mais do que a gente está jogando. Me incomodou o final do jogo, aquela pressão, a gente tendo que recorrer a coisas que a gente reclamava quando os outros faziam contra a gente, de se retrair e ficar jogando no contra-ataque. Essa não é a cara do Flamengo, entendeu? Essa é a minha opinião. Perfeito. E, Neto, você que ontem esteve no Maracanã e acompanhou a partida lá de perto, o que você achou também do desempenho? Quais são as suas análises do jogo de ontem, meu irmão? Do jogo de ontem? Então, realmente no começo, aquela pressão que já é de praxe, né? Que veio desde o JJ, aquela pressão colocando, mas foi como eu falei aí no início, assim,
ganhou, mas assim, não encantou, né, como, na minha opinião, não encantou como a gente gostaria. Não é futebol lindo, maravilhoso, não. Mas ainda existem algumas falhas, né? Os jogadores, assim, por exemplo, o Mateuzinho cansou, teve muito lance que foi em cima dele, ele dando uma certa brecha, mas no conjunto total me agradou porque deu o primeiro tempo e uma boa parte do segundo tempo, entendeu? Estava ali tudo equilibrado, até com um pouquinho mais de domínio, mas no final, nos 15 minutos finais, ficou uma coisa meio tensa, entendeu? E o Flamengo pressionando, que eles jogam de uma maneira, né? O Fluminense já não é de hoje, ele joga de uma maneira ali, ele joga por uma bola. O Botafogo, ele joga recuado, como a grande maioria dos jogos assim como dos times aí, não vários só do outros times Rio. também, né? Isso, joga recuado e joga por uma bola. E fica esperando o nosso erro. Mas, no modo geral, eu, assim, gostei do Ilharão, gostei do Arrascaeta, como o Maurício já citou. Realmente, ele é diferenciado. Eu gosto muito do Gabigol, tá? Eu sei que ele está vindo de trás, mas ele se movimenta. Na televisão, vocês, de repente, vocês não têm uma noção como tem no campo. Ele se movimenta o tempo inteiro, ele quer jogo. Pode, às vezes, não estar fazendo uma boa atuação, mas ele pede jogo. Eu gostaria que o Pablo entrasse, não o Davi Luiz. O Davi Luiz, entendeu? Para mim também ainda não cravou aquela confiança de ter, né? Mas, de um modo geral, foi bom, a torcida apoiou o tempo inteiro. Tomamos o primeiro gol e coisa não. Tomou o gol antes de a bola estar no meio de campo para reiniciar, a torcida gritando o tempo inteiro, incentivando, entendeu? E que eu achei um lado positivo. Às vezes se abate a torcida, mas não foi o caso. Tomou o gol, aí vai aquele histórico, né? Poxa, de novo, será que a gente vai... Falta de confiança, vai de novo, né? Vai passar por isso de novo com eles? Aí não, mas aí foi colocando no devido lugar, meteu um, meteu outro, e eles calados do outro lado, ficaram calados, sentiram, com certeza eles sentiram, mas, enfim, sabe, foi assim, foi satisfatório, assim, do jeito que estava, né? Com relação ao Hugo, né? O Hugo, porra, realmente, como foi dito aí, ele deu uma... Esperamos agora as próximas partidas, né? Às vezes ele está aqui bonito e na outra, né, depois a gente possa comprometer. Mas eu acredito que não, que isso aí serviu como uma lição para ele. Teve umas falhazinhas de estilo de meta que ele foi batendo, sabe, que ele foi bater, que a bola caiu até num pé. Quase tomamos não sei se foi isso. Caiu num pé, ele tinha errado pela segunda, depois ele errou a terceira seguida. 3 tiros de meta seguidos. Mas isso ficou para, em relação à atuação dele, abafou 99,9%. De toda a desconfiança que a torcida... E nós temos, né? Continuando no Hugo, né? Ele é um jovem jogador ainda em formação, como todo mundo sempre fala, e está sempre noticiando, né? Ele vinha numa sequência boa, né? Eu, particularmente, acabei tendo muito mais confiança nele, né? E aposta nele do que o próprio Diego Alves, que nós já cansamos de ver ele tomar vários gols que, em princípio, nós achamos que sejam defensáveis, como nós já resenhamos várias vezes, né? Goleiro que não pula em bola não dá, né? O pessoal acaba apelidando o cara de bracinho de jacaré, bracinho de dinossauro, mas, enfim, né? Seguindo aqui, continuando falando do Hugo, né? A torcida, obviamente que nós, torcedores, nós temos o direito de cobrar dos nossos times, dos jogadores, né? Mas agora que a galera apoiou o time ontem, como você estava no Maracanã, você disse que a torcida apoiou os jogadores. Vocês concordam que a torcida deve cobrar ou vaiar ou cornetar somente após o final do jogo e durante o jogo para estar sempre apoiando o tempo inteiro? Pode começar você mesmo também, Marcelo. Eu? Cara, a gente já tinha conversado isso no grupo, né, cara? Sim. A melhor coisa que tem é a torcida apoiar sempre, né? Do início ao fim do jogo. Mas, cara, eu não posso ser incoerente com o que eu mesmo defendia no grupo, porque eu acho que o torcedor é soberano, cara.
Se o cara ele compra o ingresso, né? Ele se dispõe a ir até o estádio, ele tem todo o direito, se ele está insatisfeito em algum momento, dele vaiar, entendeu? Dele cobrar. Lá é o lugar para se fazer isso, sim, entendeu? Agora, ontem era um caso atípico, porque a gente tinha um goleiro que estava atravessando uma fase horrível, onde todo mundo estava pedindo para afastar o cara, né? A gente, foi o que eu falei ontem, você não tem um reserva que você pudesse colocar. Os dois outros goleiros que podiam entrar estavam machucados. Então, ontem tinha que dar força para o cara, entendeu? Tinha que acreditar no cara. E se alguém disser hoje que eu acreditava que o Hugo ia ter aquela atuação, desculpa, ninguém acreditava, estava todo mundo desconfiado. Mas ontem era o dia que a gente tinha que dar força para o cara, entendeu? Ele foi até bastante elogiado, inclusive, pelo Paulo Henrique Ganso, no final da partida, quando ele foi perguntado, foi entrevistado. Ele falou: hoje nós jogamos, não deu certo, parabenizar a atuação do Flamengo, que foi superior e venceu a partida, e principalmente o goleiro Neneca, né, o Hugo Souza, que estava numa tarde e noite inspirada, né, de jogo, né? A grande verdade, Alex, é que no Flamengo as coisas são muito assim, né, cara? Se você tem uma vitória, ela ajuda a dissolver vários problemas. Agora, se você tem uma derrota... Tudo é maximizado, né? Tudo vem à tona. Então, no próximo jogo contra o Fortaleza, tomara que não. Tomara que ele realmente volte a ter boas atuações, que ele até fique como titular, mas se ele voltar a falhar, vai voltar aquela desconfiança. Será que, aquilo foi uma exceção? Será que ele realmente merece estar no Flamengo? Entendeu? Então, é por isso que eu falo que eu prefiro aguardar, sabe? Eu prefiro aguardar. Se antes eu dizia que, para mim, o titular tinha que ser o Santos, eu não posso agora, só porque o cara fechou o gol num jogo, dizer, não, tem que ser o Hugo. Eu quero ver se ele vai manter essa atuação nos jogos que virão. Se mantiver, beleza. É a mesma coisa do Andréas. Teve uma ótima atuação ontem, mas eu não via, eu até sou uma exceção dentro do nosso grupo, né? Porque o Maurício é um cara que gosta do Andréas, o Bruno é um cara que gosta do Andréas, Felipe defendem o Andréas, mas eu não vejo nada demais. Se ele continuar a ter essa atuação, se a confiança voltar, cara, eu vou falar, eu vou aplaudir, eu vou torcer pelo cara, porque nós somos rubro-negros, cara. A gente quer, eu tô doido para que ele dê certo, que o Hugo dê certo, que o Paulo Souza dê certo e que a gente seja campeão. E, doutor Maurício, dentro do que foi falado aí sobre o goleiro Hugo Neneca, você tem algum comentário, alguma ressalva a fazer? É claro. Assim como eu falei que um grande time começa com um grande goleiro. Mas, na verdade, é que ontem o Hugo se comportou como deve se comportar um goleiro de Série A. Todo time de Série A tem que ter um goleiro que inspira confiança na sua zaga, nos seus torcedores, no seu treinador, na sua comissão técnica. O Hugo Souza, por mais que todos nós aqui sabemos que ele é um grande goleiro, né, ele vinha numa fase muito ruim, ele vinha muito mal psicologicamente e falhando muito, por muito menos. Mas vocês lembram que o Alex Muralha, ele foi massacrado também pela torcida do Flamengo. E isso estava acontecendo com o Hugo. Assim como o Marcelo falou, eu não concordo com as vaias durante o jogo, mas o torcedor, ele é soberano naquilo que ele faz. Né? Eu acho um tiro no pé você vaiar um goleiro da sua equipe, que isso possa trazer a ele uma insegurança e ele possa chegar a falhar. Mas ontem o Hugo se comportou como deve se comportar um goleiro de Série A.
E não é só um goleiro de Série A. Ele não joga, com todo respeito, ele não joga, né, em qualquer time de Série A. Ele joga no Flamengo, no maior de todos. E é outro patamar. Então, outro patamar. Ele se comportou ontem como um goleiro de Série A, como um goleiro de Flamengo. Como disse o Marcelo, eu não sei como ele vai se comportar nas próximas. O Hugo é uma incógnita, cara. Né? Agora, o que eu tenho medo, honestamente, é que quando o Santos tenha condições de jogo, o Paulo Souza continue bancando o Hugo sempre como titular, com essa história de que no Campeonato Brasileiro é o Hugo, na Libertadores, é o Santos. Eu não concordo com isso. Também não concordo. Principalmente o goleiro, né? Pega, por exemplo, se você pega o Palmeiras, o Everton joga todas, cara. O Everson do Atlético Mineiro joga todas. Não tem isso. Você já viu o Gustavo Gomes no banco para? Não, o Gustavo Gomes joga. Até mesmo porque o goleiro ele precisa ter um ritmo de jogo muito maior do que qualquer outro jogador, né? Exatamente. Então tem que o Santos foi contratado para ser titular. Entendeu? Então, o meu medo é esse, que essa atuação brilhante do Hugo ontem credencia o Paulo Souza a dizer, opa, peraí, o meu goleiro é esse. Né? Eu acho que o Hugo, ele precisa respirar novos ares. Eu acho que ele é um grande goleiro, e eu continuo insistindo, falei isso no grupo, e eu continuo insistindo que o Flamengo deveria, sim, abrir uma negociação com o PSV Eindhoven ou com o Ajax, para poder negociar o Hugo. O Hugo vai sim virar um brilhante, um grande goleiro. Mas jogar no Flamengo é um turbilhão de pressão, de emoções, cara. Então, e de repente, por conta da pressão, né, da cobrança de torcida, de dirigente, de repente, como o Santos foi contratado, obviamente, para ser o goleiro titular, acabar desperdiçando um talento desse, né? Exatamente. E o Hugo é um grande goleiro. Né? E, bom, agora a gente precisa parabenizar ele pela atuação de ontem e vamos aguardar aí contra o Fortaleza no domingo. Maravilha. Dando continuidade, o que vocês acham aí das substituições que o nosso técnico Paulo Souza foi emocionado, apaixonado, fica fazendo no decorrer de todas as partidas, que ele acaba começando com o time com uma característica e termina as partidas com características totalmente diferentes de ataque, de defesa. Começando por você aí, Neto. O que você acha, meu irmão? Marcelo, Alex, desculpa. O que aconteceu? Eu já falei na primeira, o Davi Luiz já não era, para mim, na minha opinião, não era nem para ter entrado, era para entrar com o Pablo, uma vez ele estando disponível, né? O Vitinho, você já não podia já cobrar muita coisa dele, porque ele tá voltando, né? Em recuperação e tudo, não ia poder jogar, ia jogar aquilo que foram combinados lá na comissão, 15, 10 minutos, entendeu? Por aí. Mas não deu nem para avaliar, porque realmente teve uma coisa apagadazinha, foi fazer um lançamento também do errado, o ritmo de jogo, treino é treino, jogo é jogo, já dizia já, né? Claro. E falando disso. O Mateuzinho, que estávamos comentando, eu estava até com meu primo também lá, e a galera foi unânime, o Mateuzinho eu acho que cansou. Porque, como eu falei, o Mateuzinho, os caras estavam jogando direto, era o Luiz Henrique, o nosso lateral esquerdo, sofrendo, e o nosso direito, o Mateuzinho, sofrendo, porque era o Luiz Henrique deles. Foi cansaço, de fato. Foi por cansaço. Eu não sei porque eu não estava com o nome do rádio, e aí ele estava muito cansado. Então, eu achei assim, tirando que eu achava que ele tinha que ter colocado o Pablo no lugar do Davi Luiz. E assim, do Vitinho, mas para fazer um teste mesmo, entendeu? Na minha posição, na minha opinião, mas para fazer um teste mesmo. O Arrascaeta foi muito solicitado, né? Poxa, o Gabigol, aquela coisa de entrar, ele quer jogo o tempo inteiro, mas ele foi bem, até que ele saiu numa boa, até que não reclamou nem nada, até aplaudiu quando saiu, ele mesmo levantou o braço, aplaudiu, entendeu? Eu gosto muito dele, como eu gosto muito do Andrés, como foi citado aí, entendeu? E aproveitando a brecha só um pouquinho do Hugo aí também, que o Marcelo e o Maurício estavam falando, realmente aquela história, o goleiro ele é novo, o Flamengo, o contrato dele foi até 2025, antes daquela coisa do São Paulo, né? Que ele foi driblado,
estava em alta, depois teve uma queda, enfim. Mas, assim, o goleiro... Eu trabalhei com futebol há um bom tempo e eu sempre escutei das pessoas, treinadores de goleiro, que eu debatia bastante, falava muito assim, o fácil, tanto de linha quanto o do gol. Mas como o goleiro é sempre o mais cobrado, entendeu? O fácil você é obrigado a fazer. O fácil você é obrigado a fazer. Enfim, mas só para dar esse paralelozinho aí. Mas eu acho que ainda tem uma chance, sim, para ele. Não digo que o Santos pode voltar e ele está de volta aí. Mas eu acho que ainda tem uma chancezinha, na minha opinião, dele, entendeu? Pegar uma constante aí, se firmar e ir à frente. Mas de relação, voltando às substituições, é isso, entendeu, Alex? Eu até gostei, só tirando 2 itens, entendeu? Não queria que entrasse o Isla, mas como o Mateuzinho caiu de produção, cansou, e era para não entrar o Davi Luiz, era para entrar o Pablo. O coração de todo mundo vai na boca, né? E perguntar também, aproveitar aqui na sequência, antes de a gente mudar aqui de assunto, né? Um breve comentário também que eu pedi a você, Marcelo, e também a você, também, doutor Maurício. Marcelo, pode ser por você, pode comentar, falando sobre as substituições do nosso técnico Paulo Souza. Cara, eu acho que o Paulo Souza, não à toa, tem muita gente na torcida que chama ele de professor Pardal, porque ele faz algumas substituições que eu não consigo entender, sabe? Sendo bem sincero. Eu acho que ele teve, como eu já falei antes nessa resenha, ele teve pré-temporada, ele teve o Campeonato Carioca, foi suficiente para ele conhecer o elenco, entendeu? Então, ele já sabe o que cada jogador pode produzir em cada posição, e ainda hoje, nós já estamos em maio, indo para junho, e ainda hoje você vê o Paulo Souza colocando jogadores fora da posição, entendeu? Eu não sei se lá no treino, porque tem isso também, né? Nós que somos torcedores, a gente só vê o que acontece no jogo. A gente não está vendo o que cada um está produzindo no treino, qual o desempenho de cada um. O que o cara falou lá, de repente, no vestiário, no intervalo do jogo. O Neto agora falou, olha, uma substituição foi por cansaço. Será que o cara falou, olha, eu estou sentindo no jogo? E a gente que está vendo o jogo, você não sabe. Mas você analisa o que você está vendo ali, entendeu? Então, eu acho que ele ainda faz algumas substituições que a gente não consegue entender. Ontem, por exemplo, eu passei um WhatsApp no nosso grupo perguntando, vem cá, o que aconteceu com o Pablo? Porque essa zaga, Rodrigo Caio e Pablo, vinha jogando bem. E eu não sabia, de repente, né, o cara sentiu ali enquanto estava fazendo o aquecimento, né? Enquanto estava fazendo aquecimento, cara, e eu perguntei no grupo, o Maurício falou, não tem nada, ele está no banco, é a opção do Paulo Souza. E aí o Davi Luiz não jogou bem, como o Neto falou, entendeu? Mas por que o Pablo foi para o banco? Será que é alguma coisa de fisiologista? Falou, o cara está com desgaste, é melhor poupar nesse jogo? Só que ontem não era o jogo para poupar ninguém, mesmo porque a gente vai ter uma semana aí. Entendeu? E então tem certas algumas rodadas também sem jogar, né? Pois é. Então, tem certas coisas do Paulo Souza que eu não consigo entender. Entendi. Maurício, você agora, você mandou a mão aí, pode falar. Eu só umas coisas, só corroborando o que os colegas estão dizendo aí. O jogo terminou com 62% de posse de bola para o Fluminense. 62% de posse de bola. Totalmente isso foi acostumado a ver. Exatamente. Esse número aumentou nos 15 minutos finais do jogo. Isso claramente substituiu todo mundo e trouxe o Fluminense do nosso campo, né? Isso me credencia para dizer que as substituições não foram bem feitas. Eu já vou explicar para vocês o porquê. No primeiro tempo, e eu falava isso no grupo, né, o Diniz sempre trazia o Flamengo para o campo deles, tocando a bola, fazendo aquele toque. Quando o Flamengo adiantava a marcação, ele sempre dava um passe longo e sempre achava um jogador do Fluminense em condições de receber a bola com liberdade
A impressão que eu tinha no começo do jogo, isso até o gol do Cano, a impressão que eu tinha é que o Fluminense tinha um jogador a mais. Depois o Flamengo conseguiu, de certa forma, neutralizar isso dentro do primeiro tempo, pressionou, tomou várias bolas, chegou ao gol de empate, começou a melhorar essa marcação e a explorar aquele lado esquerdo do Fluminense, que é o Iago Felipe, não é lateral, jogou muito mal o Iago Felipe ontem, né? Jogou muito mal, eu acho, na minha opinião, o Iago Felipe não fez uma boa partida ontem, e o Flamengo soube explorar isso dentro do primeiro tempo. No segundo tempo, quando o Gabigol fez o gol, o que o Paulo Sousa decidiu fazer? Né? Decidiu colocar mais um zagueiro. Ele colocou o Pablo, né? Ele colocou o Pablo em campo do lado dos outros, e ficamos com 3 zagueiros e com os 2 laterais, perdemos o meio de campo. E perdeu a referência dos caras que segura todo e qualquer tipo de marcação no campo de ataque, né? Ou seja, defesa do adversário, né? Que tirou o Gabigol e a Arrascaeta. O que ele tinha que ter feito ontem, quando ele decidiu tirar, ou seja o Andréas, ou o Arrascaeta, só para dar informação, o Arrascaeta não estava bem, precisou sair, tanto que saiu mancando, problema para a seleção uruguaia. Mateuzinho também não estava bem, teve que ser substituído, por isso foram substituições obrigadas. Ele poderia ter colocado o João Gomes e fechado o meio, cara. O João Gomes, sempre quando entrou contra o Fluminense, ele entrou bem. E essa dupla de volantes, Arão e Andréas Pereira, tudo bem que com a bola no pé tem muita habilidade, para a marcação, não vai bem. Vários momentos em que a zaga do Flamengo tirava a bola, o Arão estava adiantado. E um jogador do Fluminense recebia sozinho no meio, com o Arão voltando. O Arão tinha que estar dando proteção, tinha que estar dando sustentação à zaga. Ele não fez isso ontem. E quem faz isso muito bem é o João Gomes, inclusive o Thiago Maia, quando entra, faz isso muito bem. O Andréas Pereira é um jogador de muito boa transição ofensiva. Ele é muito bom nessa parte, quando ele dá com a bola no pé, mas a defensiva não, infelizmente não. Então não gosto da escalação Arão e Andréas Pereira como titulares absolutos. Não é a minha dupla de volantes, né? Se você perguntar para mim, ou é Thiago Maia e Andréas, ou João Gomes e Andréas. O Andréas Pereira, para mim, é titular, mas não o Arão. Tá? Então, essas substituições não foram, na minha visão, trouxeram o Fluminense para o campo do Flamengo. E a gente sofreu no final do jogo desnecessariamente. Maravilha. E continuando a falar aqui do nosso Brasileirão, né? O Flamengo, com essa vitória ontem, ele subiu para a 8ª colocação e já estamos com 12 pontos no Brasileiro. E o que vocês acham que agora, nesse momento, já é, de fato, alavancou? Já estamos na primeira parte da tabela, então acho que agora a gente vai, de fato, começar a subir e correr atrás das primeiras colocações? Marcelo, pode ser com você, Marcelo. Cara, sabe por que eu não posso cravar isso? Porque você não vê uma atuação que te dê respaldo para isso. Se ontem a gente tivesse ganhado, jogando bem, como o Flamengo, o torcedor se acostumou a ver o Flamengo jogar, pressionando o adversário, entendeu? Fazendo querendo fazer o segundo. Mas não foi isso que a gente viu. A gente viu um outro Flamengo ontem. E aí a gente fica se perguntando o seguinte: qual será o Flamengo que jogará contra o Fortaleza? É a pergunta que a gente fica se fazendo. Por quê? O Flamengo conseguiu ter uma atuação ruim contra o Altos. Contra o Altos, cara. Verdade. Então, a gente fica assim, a gente que é torcedor, a gente vai torcer, né? Sempre, porque, para mim, eu acho que conheço o Neto, conheço o Maurício, sei muito bem que eles vão concordar com isso. Para mim, não existe esse negócio de vou torcer contra o Flamengo, para o Flamengo perder, para o técnico cair. Não existe isso. A gente vai torcer sempre para o Flamengo ganhar. Depois a gente mete o malho. Mas a gente vai torcer sempre. Mas você quer ter aquela convicção de que o time agora vai, entendeu? Agora o time encaixou. Mas não consegue, cara. Sabe? Não consegue. Volto a falar. Posso estar sendo repetitivo. Mas o que eu vejo são atuações individuais.
sabe? Eu não vejo coletivamente uma jogada ensaiada, entendeu? Como a gente via nos tempos do velhinho, entendeu? Uma jogada ensaiada, uma coisa que surpreende o adversário, você não vê. Então, a gente torce. Mas dizer para você que, não, eu acredito que agora a gente vai sair atropelando todo mundo, parceiro, eu vou torcer muito. Mas tomara que aconteça, né? Como a gente sempre faz, ainda gasta dinheiro com cerveja. Irmão, eu vou voltar a dizer isso para você. Eu tô doido para esse cara queimar minha língua, irmão. Eu tô doido para chegar aqui e falar, olha, me desculpa, o que eu falei do Paulo Souza estava errado, o time agora acertou, André está jogando bem, Hugo está jogando bem, a Arrascaeta voltou a ser o maestro, Bruno Henrique e o Gabigol voltou a ser aquela dupla infernal lá na frente. Cara, eu tô doido para falar isso. Mas a atuação do Flamengo não está me permitindo. Até porque você já ganhou o chopp do Bruno, né? Com a atuação do Hugo. Pois é. Eu acho que a vontade de todos nós de queimar a liga sobre os pensamentos, os treinamentos do nosso técnico Paulo Souza. E as considerações de vocês, Maurício? Alex, eu vou ler estou olhando aqui a classificação. O Flamengo hoje está em 8º lugar com 12 pontos. 3 pontos atrás do líder Palmeiras. 3 times estão empatados com 15 pontos. Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians. Ou seja, a gente está a uma vitória do pelotão de elite. Mas as próximas tarefas para o Flamengo... Mas tem um jogo a mais, né? Tem um jogo a mais, não tem? O Flamengo... Quem tem um jogo a mais? O Flamengo teve uma rodada. Nós não temos um jogo a mais, Neto? Não. Tem um jogo a mais que foi do Palmeiras, que puxou o jogo do Palmeiras. Foi no meio da semana. Pegamos São Paulo... E aí, Maurício, nós temos um jogo a mais. Verdade, a gente tem um jogo a mais. Isso é verdade. Mas vamos lá. Mas está em mesmo número de jogos que Palmeiras e Atlético Mineiro, tá? Quem tem... Algumas outras equipes aqui têm jogos, 8 não. Não, todo mundo está com 8, oitava rodada. Todos estão com 8. Internacional tem 7 partidas. A partida que Ceará, foi antecipada já igualou todo mundo já. O Flamengo ficou uma rodada sem entrar em campo pelo brasileiro. Apenas Internacional, Ceará. Escuta a informação. Internacional, Ceará, Atlético Goianiense e Fortaleza estão com 7 partidas. Todos estão com 8. Próximos jogos do Flamengo. Tá? Contra o Fortaleza em casa no dia 5. Contra o Bragantino, dia 8 de junho, fora de casa. Pedreira. Flamengo não está contra o Bragantino. Até Internacional. Internacional fora de casa. Pedreira. Cuiabá em casa. Obrigação de ganhar, mas lembre-se que o ano passado a gente empatou com o time do Cuiabá. Verdade. E Atlético Mineiro fora de casa. São 3 jogos fora de casa, sendo Bragantino, Internacional e Atlético Mineiro. A tarefa do Flamengo não é fácil. Não é fácil, como não é fácil o Campeonato Brasileiro, é o campeonato mais difícil do mundo. Por isso que você precisa ter uma regularidade, essa regularidade que a gente vinha falando aqui. E se a gente não entrar com uma atuação consistente, como a gente está acostumado a ver já de outros carnavais, vai ficar cada vez mais difícil mesmo. Neto, suas considerações sobre aí a alavancada do Mengão na tabela do Campeonato Brasileiro? Então, assim, eu sei que o Maurício está citando aí, como o Marcelo também falou, e a gente, claro que a gente não torce nunca, né? Mas a gente também não pode tapar o sol com a peneira. E, por exemplo, Fortaleza é o próximo jogo. Não ganhou de ninguém. 2 pontos no campeonato. E o Flamengo adora levantar um defunto, né? Ele adora levantar o defunto. Não é... Eu tenho que respeitar, certo? Porque é fato. Eu vou respeitar, mas eu fico assim, então, jogo contra o Fortaleza, que está na Libertadores, classificou para as oitavas, realmente tem mais estranho demais, né? Não sei se está priorizando a Libertadores, mas eles não levantaram ninguém. Em relação ao Bragantino, que consideravelmente, na minha opinião, é um time pequeno, mas é um time que é totalmente entrosado, não tem nenhuma estrela nem nada, mas isso é que eu me cobro. Tem que fazer prevalecer, entendeu? O do Flamengo. Entendeu? O Flamengo, pela estrutura que ele tem, ele não pode chegar para um Cuiabá, como a gente empatou de 0-0, e no ano passado, que teve aquela cotovelada que o juiz não deu,
a mesma cotovelada que era o mesmo juiz que o Hulk deu no Atlético Mineiro lá, ele deu e no Flamengo não deu. Acabou empatando só para ilustrar o 0-0 do Cuiabá. Enfim, a gente tem que prevalecer, sabe? Um exemplo claro, né? O Palmeiras, o nosso rival, que hoje é Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, o Corinthians que está se ajeitando. Poxa, os caras perderam de 3-0 no primeiro jogo da final do Paulistão. Chegou no jogo o São Paulo com já meia mão na taça. Chegou, fez prevalecer, meteu 4. É isso que eu me cobro do Flamengo. Marcelo falou uma coisa que é muito certa também. Eu quero queimar minha língua. Hoje eu tive uma oportunidade só de ouvir um pouquinho e eu concordei com, eu esqueci o nome dele, no Sport TV, o comentarista falando. O Paulo Souza, igual como o do Botafogo e o do Corinthians, que ele estava citando o Corinthians. Esse técnico é um verdadeiro conflito cultural. Conflito cultural por quê? Porque ele veio com uma ideia europeia. Eu vou querer botar assim. Aí o Marcelo citou, realmente teve um tempo, eu até entendo, Marcelo, mas não é um tempo hábil, não é em 2, 3 meses, certo? Ele chegou lá para janeiro, né, meados de janeiro, aquela coisa toda, nós estamos agora no final de maio. Então, ele chegou, botou, peraí, viu o calendário? Essa minha ideia é furada. Essa minha ideia realmente teve que voltar atrás. Teve que implementar o que ele quer para os atletas. Vão assimilar? Não é o que está acontecendo. Está, na minha opinião, é o que está. E eu concordei, falei, exatamente o que está acontecendo com o Flamengo. Um conflito cultural em relação do técnico e de escalações, a gente fica debatendo, né? Será que está certo? Não estou tirando que o técnico também mexe errado. José Mourinho, Pepe Guardiola, eles também mexem errado, entendeu? Mas está tendo um conflito cultural, porque até o cara assimilar não vai ser uma coisa que nós cobramos muito. Nós, torcedores, somos, né? Nós somos, apaixonantes, uns são muito até mais fanáticos, mas, a gente tem que ver pela razão, porque tem coisas que você, será que o cara é tão burro assim? Será que a comissão, a diretoria não está vendo o que a gente está vendo? Né? Mas, enfim, nós também temos o nosso direito de colocar. Mas, assim, eu acho que é obrigação contra o Fortaleza, tá, né? Com todo respeito, mas é uma coisa morto, tá morto no campeonato nesse começo. Mas ele vai. Mas o meu medo é esse, que ele. Os caras estão perdendo. Hã? 2 pontos tem o Fortaleza na tabela. Então, ele tá mal. Ele empatou, então. Ele não ganhou de ninguém. Só que aí o Flamengo é aquela história, cara. Tava ganhando do Goiás. Ganhando do Goiás. 1-0 só. Não dá para ser um gol só de diferença. Para mim, o Flamengo tem que estar com 2 gols na frente, que às vezes dá uns apagões. Aí o Apodi, graças ao Apodi, chutou para fora, porque senão era outro empate. Foi assim com o Ceará, entendeu? E foi assim com questão com o Goiás. Então, são coisas. Só que nós já pegamos Palmeiras, nós já pegamos São Paulo, jogamos 2 clássicos, entendeu? E eles agora estão pegando, vão se conflitar. Acho que vai ter Palmeiras e Atlético Mineiro aí, né? Vai ter Palmeiras e Atlético Mineiro. Acho que o próximo jogo dele aí do Palmeiras aí com o Atlético Mineiro, vão conflitar, se eu não me engano. Mas, enfim, eu acho que ganhando do Fortaleza em casa, eu acho que a gente consegue um bom resultado, ainda mais se ganhar do Fortaleza, lá contra o Bragantino, se ganhando lá então, aí realmente eu acho que dá uma decoladazinha, acho que já vai incomodar, entendeu? Já incomoda já. Bota tudo normal, como diz Benito de Paula, tudo está em seu lugar, graças a Deus. Maravilha. Dia 5 de junho, Palmeiras e Atlético Mineiro. No 5 de junho. Então, agora durante a semana. É o próximo jogo. É o próximo jogo da rodada. Maravilha, galera. Eu acho que já está muito bom a gente falar aqui sobre a rodada, o desempenho do Flamengo agora para essa partida. Então, hoje a gente tem mais que comemorar a vitória, né? E afastar de vez, cada vez mais, essa urucubaca aí e essa sombra de que viramos fregueses, né, dos tricolores. Mas esse é o futebol. E agora vamos mudar de bloco. Vamos falar agora da Copa Libertadores da América. O que vocês acharam aí do sorteio, do chaveamento? Qual é o caminho aí do Flamengo agora, daqui para frente? Pode conversar com você mesmo, Maurício. Então, Alex, o Flamengo pega um time que nunca enfrentou, o Deportes Tolima, nunca houve esse confronto dentro da Libertadores.
Tá? É um time que, se você lembrar, é um time que já eliminou o Corinthians de uma Libertadores, vem de uma vitória importante em cima do Atlético Mineiro. É um time que joga também bem fechadinho e saindo em contra-ataque quando joga de visitante, forte, encardido. Não é um time fácil de jogar, né? Mas, cara, o Flamengo é muito mais time que o Tolima. Não tem comparação. Então, se prevalecer a lógica, o Flamengo tem que se classificar. E se o Tolima surpreender, né, isso vai ser zebra, cara. Vai ser zebra. Né? Não tem como dizer ao contrário. Vamos ficar triste e preocupado que nós pegamos o grande Tolima. Não. Tolima não é para isso tudo. O Flamengo tem que vencer bem. Lá, se chegar a conquistar um empate e garantir a classificação aqui, tudo bem. Mas eu acho que o Flamengo tem que vencer as 2 partidas. E a gente passando agora das oitavas, com certeza a gente está torcendo para isso, né? Passando agora essa fase de oitava de final da Libertadores, existe a grande possibilidade de encarar o Corinthians nas quartas de final, né? Mas para isso eles precisam também vencer os jogos deles, né? Olha, eu acho que a tarefa do Corinthians é muito mais complicada. Boca Juniors é Boca Juniors. O Boca não fez... eles são copeiros. Eles não fizeram um bom campeonato, uma boa fase de grupos até agora. Não, o campeonato argentino eles não estão bem, né? Não, eles venceram o campeonato argentino. Não estou acompanhando, perdão. Não. O campeonato argentino eles venceram. Eu estou dizendo que eles não fizeram uma primeira fase. Uma boa campanha na primeira fase. Uma boa na primeira fase, né? Mas mesmo assim se classificaram em primeiro. Mas Boca Juniors é Boca Juniors, cara. E eu acho que a tarefa do Corinthians é muito mais complicada. E se o Flamengo passar, vai pegar 2 pedreiras. Aí sim, o clássico nacional Flamengo e Corinthians, esse não tem favorito, e Flamengo e Boca Juniors, cara, seria muito bom de se ver. Eu gostaria de enfrentar o Boca Juniors. Maravilha. Breves considerações, você, Marcelo Penso. O Alex, eu acho que Boca Juniors e River Plate, a gente tem que torcer para cair logo, porque esses times, é como o Maurício falou, cara, os caras são sempre assim, eles não fazem uma boa fase, aí você acha, o cara tá vindo numa má fase. Quando chega na fase decisiva, os caras crescem, cara. É uma camisa pesadíssima. Ganhar do Boca Juniors dentro do campo dos caras lá na Bombonera é difícil pra caramba. Então, esses 2 times aí é igual Real Madrid, cara. Se você estiver competindo com ele, você tem que torcer para que ele caia logo. Porque se deixar ele ter uma sobrevida, amigo, ele vai crescendo na competição, crescendo. Então, eu já torço para que esses times caiam logo. Entendeu? E acho que as 2 chaves, primeiro, eu achava que o chaveamento do lado do Flamengo estava muito mais difícil. Acho que não. Acho que está equilibrado. Entendeu? Mas o Flamengo tem um caminho muito difícil, cara. Muito difícil. Perfeito. Para ser campeão, o Flamengo vai ter que fazer isso. Mudar muita coisa lá. Você concorda com eles também, Neto? Veja bem, eu hoje, assim, eu prefiro... Primeira coisa, falando, né, do deporte do time que a gente nunca enfrentou, como o Maurício bem realçou, a gente tem que realmente, por mais que eles complicarem e tal, mas a gente tem que fazer nosso dever de casa e, sabe, não desmerecer, que eu sei que estão lá, teve o seu mérito, mas, poxa, entre Boca Juniors, entre River Plate, entre Corinthians, poxa, entendeu? Você tem que fazer isso aí, nós temos obrigação das oitavas. Em relação entre o Corinthians e Boca, eu sei que o Boca, eu tive lá já 2 vezes, realmente é um alçapão, que ele é um alçapão, cara. E lá eu torço, como eu falei, uma outra ocasião, eu falei, eu acompanho um pouquinho do Campeonato Argentino, eu torço para o Racing. E o Racing, e o Flamengo, o Racing estava mal no Campeonato Argentino. Abriu mão do Campeonato Argentino e o Flamengo tropeçou. Empatou lá, empatou aqui. Lá chovia a beça, lá no El Cilindro. Choveu e a gente foi para os pênaltis, perdemos nos pênaltis. Sabendo que o Racing não ia muito à frente. Quer dizer, ele tirou uma chance de quem poderia prosseguir, né? No ano retrasado, 2020. Enfim, mas entre pegar o Boca e o Corinthians, eu vou te falar uma coisa, senhores, eu prefiro pegar o
o Corinthians, o Boca, porque o Corinthians, ele, poxa, cara, tá com mais peso do que... Porque o Corinthians, ele não tropeçou com o Boca assim, né? Porque tropeçou com outro time, que ele coisa. E o Boca foi na frente, se eu não me engano, foi isso, não foi isso? Do Boca, porque o Boca, eu acho que o último jogo do Boca e Corinthians foi 1-1. Então, foi não, o primeiro jogo foi 2-0 para o Corinthians dentro do Itaquerão e então, lá na Bomboneira foi 1-1. Então, ele perdeu a chance de ser primeiro em da chave por algum tropeço que ele teve com outro time, o Corinthians. Correto? Always ready. Perdeu o Always ready na Bolívia e empatou em casa. O Boca é chato, é muito chato, mas o Corinthians também é complicado. O Corinthians, assim, no meu ver, não é porque ele está no topo do Brasileiro, não. Ele está... Só estão falando de Flamengo, Palmeiras e coisa, mas ele está indo. E ele, também, ele chega aí, eu prefiro pegar até o Boca por causa disso, que eu sabia que tinha empatado uma e tinha ganho outra. Tá? Eu só não sei aonde tinha sido a vitória. Mas, enfim. Rapaziada, eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho que esse Corinthians, em algum momento, ele ainda vai crescer muito com esse técnico, porque o Corinthians tem William, Renato Augusto, tem aquele volante que era da seleção, fugiu o nome. Juliano. Não, Paulinho, tem Fagner, tem Cássio. O time do Corinthians... Esse menino lá tá voando. Tem o Roger Guedes, que não está jogando porque o técnico, né, tá preterindo ele, mas que joga bem. Então, eu acho que em algum momento esse time do Corinthians vai começar a deslanchar. Então, mas o Boca Júnior, ele tá com o peso da camisa por ser, como foi dito, ele é copeiro, realmente ele é. Por exemplo, a gente, se tiver alguma coisa, tem que torcer para o River Plate cair agora nas oitavas, que vai ser difícil, uma coisa quase impossível. Pode acontecer uma zebra, mas está muito difícil. Entre River e Boca, eu tenho muito mais medo do River do que do Boca Júnior. Vou na tradição, entendeu? E pelo momento. Maravilha. Muito bom aí o comentário de vocês, essas análises. Então, antes da gente finalizar, vamos falar agora, inegavelmente, não tem como a gente não falar desse jogão que foi agora a final da Champions League, temporada 2021-2022, e justamente por conta do nosso pupilo, que é o nosso querido Vinícius Júnior, que está voando. Primeiro, eu quero saber as considerações de vocês. Parabenizar o Vinícius Júnior pelo gol, pela vitória, dizer que ele merece todo o momento que ele está vivendo. Garoto do bem, craque. É isso aí. Boa, Vinícius. Show de bola, Marcelo. Alex, no sábado, eu tive uma discussão maravilhosa com o Neto no nosso grupo. Pena que a gente não vai poder fazer ela aqui, porque seria mais uma resenha, mais uma hora de resenha sobre o jogo da final da Champions. Mas eu continuo defendendo. Tem que respeitar o Real Madrid. Que camisa pesada. Sobre o Vinícius, só tenho que falar uma coisa. Voa, moleque. Parabéns, show de bola. Neto. O que acontece? Olha que o Vinícius Júnior, ele no começo, ele capengou, né? Capengou no Real Madrid e tal. Eu torço muito por ele, né? Lá do Flamengo, ainda mais que ele veio lá da gente. Torço muito por ele. Ele é diferenciado, foi o gol. O lance do Marcelo que a gente falou, mas foi... Claro que o Real Madrid é Real Madrid, porque eu torço por Liverpool e tudo, né? Mas pela maneira do jogo que foi, mas do Vinícius Júnior não tenha dúvida que ele sofreu. O Rodrigo, que é o Rodrigo, o brasileiro que está lá, e jogava mais do que ele, ficava mais tempo, dava mais oportunidade, e hoje ele conseguiu vencer isso e foi premiado aí, glorificado com esse gol do título. Muito legal, e eu não sou diferente, obviamente. Parabéns, Vinícius Júnior. Estamos aqui na sua torcida. Voe cada vez mais. Galera, muito obrigado. Foi altíssimo nível essa nossa primeira resenha, esse nosso primeiro bate-papo, que a gente possa repetir isso aí semanalmente, a cada rodada, sempre com alto nível, com análises bem feitas. E, galera, mais uma vez, muito obrigado. Marcelo, forte abraço para você. Obrigado, meu irmão. Doutor Maurício. Tamo junto. Forte Boa abraço. Boa semana, rapaziada. Netinho,
Beijo grande para todos vocês aí. Você que está assistindo aí a nossa resenha, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de ativar o sininho para todas as notificações e também de compartilhar. Deixe seus comentários aqui, o que vocês acham que a gente vai desenrolando aqui nas próximas resenhas daqui para frente. E também não esqueça de seguir o nosso Instagram, que é o @família_outro_patamar_podcast. Chegue lá, manda nas directs, as DM, né, pra gente, que a gente também vai respondendo e vai interagindo com vocês. Valeu? Galera, um forte abraço para todos aí, ó. Saudações rubro-negras.